Viver dói. Era esta a informação que eu tinha na minha cabeça, que vida e sofrimento na minha cabeça, naquelas circunstâncias em que eu me encontrava, quando eu descobri a depressão aos 20 anos, era que viver dói e viver traz sofrimento. Era o que eu tinha na minha cabeça. E para que a gente vai querer manter uma vida sofrendo? Conta para mim, quem é que quer manter uma vida dentro do sofrimento? E embora eu tivesse esses pensamentos, esse sentimento de que a minha vida era sofrimento, eu era funcional. Eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de dar aulas, eu não deixei de conviver com as pessoas, eu fui seguindo a minha vida, eu continuei funcional. Tem pessoas que entram num quadro depressivo e ficam disfuncionais. Quarto, cama, escuro, eu não fui dessas, né? Eu sou daquelas que, num quadro depressivo, a primeira coisa que some é o brilho dos olhos, a segunda coisa que some é o sono. Eu não dormia. E eu pensava o tempo todo, e eram pensamentos que eu não controlava. Eles apareciam na minha cabeça o tempo inteiro. Só que, quando eu estava dentro da vida, trabalhando, nessa época eu fazia faculdade, trabalhando, estudando e tudo mais, nos momentos em que eu estava fazendo isso, a dor não doía. O sofrimento era diminuído, ou melhor, anestesiado. Por isso que eu continuava funcional. Eu conseguia dar conta, eu conseguia fazer minha faculdade, eu conseguia ir para o meu trabalho. Eu comecei trabalhando primeiro numa creche, depois eu saí de lá, fui para uma escola particular, depois fui para uma escola particular maior ainda, onde eu fiquei alguns anos, e depois eu trabalhei no SESI, na rede SESI de ensino, e tudo com o ensino fundamental 1. E depois eu fui para a prefeitura. Quando eu entrei na prefeitura da cidade onde eu moro, foi quando eu estava saindo do quadro depressivo e entrando num quadro de cura. Acho que é uma boa palavra. Cura é uma boa palavra. Porque nem vou discutir se depressão tem cura ou se não tem, ou se é controlável. Eu não vou discutir isso. Eu não tenho o papel de médica aqui, né? Não é esse o meu papel. Aqui o meu papel é de contar a experiência que eu tive, aquilo que eu vivo, porque quando a gente empresta a nossa vida para o outro, ou quando a gente pega a vida do outro emprestado, a gente consegue aprender com a vida do outro e ensinar o outro com as nossas experiências, as nossas vivências, né? A experiência de um não serve para o outro, mas inspira. A gente olha as pessoas e elas viram referência de vida, referência de derrota, referência de sucesso, referência de coragem, referência de medo. As pessoas nós vamos virando referências umas para as outras, né? E o objetivo dessa conversa aiada aqui toda é isso, não é trazer dados médicos. Então não vou falar se a depressão é curável ou não. Para isso teríamos de estudar artigos médicos, científicos que falem disso. Mas eu vou dizer da minha experiência, né? É sobre isso que eu consigo falar e consigo falar com bastante propriedade. Acho que é uma palavra boa também. E veja, acreditar que eu poderia sair daquilo só me foi possível quando eu fui participar de um grupo de terapia, e este grupo, as pessoas conversavam sobre aquilo que elas estavam passando, a vivência delas, e contavam sobre como elas estavam lidando terapeuticamente com aquilo,
né? Através de terapias, através de conversa, e aí tem uma infinidade de coisas. E nós estudávamos neste grupo de terapia as premissas do que era doença mental e emocional. E nós estudávamos com base em artigos de psicólogos renomados, de psiquiatras renomados, com base em artigos científicos. E eu sentia e sempre sinto essa necessidade de entender o que está acontecendo comigo. Eu só funciono bem quando eu entendo o que está acontecendo. Se eu estiver fazendo alguma coisa que para mim não faz sentido, que para mim não é possível de ser entendível, vou usar essa palavra, acabei de inventar, eu não consigo dar conta. Aquilo para mim vai perdendo sentido e eu não quero mais fazer. Eu não quero mais ocupar o tempo com uma coisa que eu não sei para que serve, que não vai me tirar de onde eu estou e muito menos me levar para o lugar que eu quero ir. Então eu simplesmente falo, não, isso aqui para mim não serve. E nesse grupo servia por muitos motivos, este era um deles. Mas o motivo principal de que eu fiquei neste grupo por muitos anos foi de que lá, no meio dos iguais, eu não era julgada. Eu não era julgada. A minha dor era respeitada na proporção das coisas que eu sentia e que eu conseguia na época expressar. Ninguém vinha com análises para cima de mim. As pessoas apenas me ouviam e me acolhiam e diziam para mim, eu entendo você, né? Eu também tenho uma história parecida com a sua, sei o que você está sentindo, o que você está sentindo é real, o que você está sentindo é legítimo, o que você está sentindo é verdade. Esta dor dói de verdade. Este sofrimento não é invenção da sua cabeça. Então, o fato de eu conviver com as pessoas que não me julgavam me fez continuar dentro deste grupo, porque eu sabia que ali eu podia ser eu mesma e dizer as coisas que eu sentia. E eu conseguia, na hora que eu falava do que eu sentia, organizar o meu pensamento e, inclusive, as minhas emoções e os meus sentimentos. Então, sabe, a gente tinha uma frase lá que, à medida que eu vou falando aquilo que eu sinto, a cura vai processando, mas é porque eu vou organizando o meu pensamento. Eu saio do campo do não sei nomear isto e começo a encaixar as peças nos seus devidos lugares. Você tem a oportunidade de, quando você fala do seu sentimento, de encaixar peças. E por isso que é tão importante o diálogo, o turno de fala. A escuta atenta. Às vezes a gente salva uma vida através de uma escuta atenta, de ouvir uma pessoa que está precisando de fato falar aquilo que ela está sentindo e servir de apoio para que na hora que ela fale o que está sentindo, ela possa se organizar e diminuir o sofrimento até que ele suma. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Veja bem, eu vou repetir. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu descobri isso na prática. A dor, ela vai existir. As relações que a gente cria com as pessoas, do nosso convívio, em todos os âmbitos, seja familiar, seja profissional, enfim, esta dor, ela existe e por inúmeros motivos que a gente ainda vai conversar. Mas o sofrimento, ele vinha do significado que eu punha naquela dor. Então, às vezes, acontecia coisas tão bestas, do tipo, a fulana parou de falar comigo.
E na minha cabeça, eu ficava ali, meu Deus, será que ela parou de falar comigo porque eu cortei o cabelo? Será que ela parou de falar comigo porque eu estava de calça jeans? Será que ela parou de falar comigo porque eu gosto de comer morangos? Será que, sabe, elucubrando coisas que, e aquilo me doía. Eu falava, meu Deus, ela tá me rejeitando e eu não sei nem porquê. E eu não sei nem porquê. Então, eu percebi que o sofrimento que eu punha naquela dor, ele era para mim muito mais do campo imaginário do que do campo real. Porque por muitas vezes a pessoa não estava falando comigo porque ela estava vivendo a vida dela, ela estava ocupada. E quando eu encontrava com essa pessoa era como se nada tivesse acontecido. Mas eu tinha passado dias sofrendo, imaginando coisas, sabe? Aqueles devaneios, aquelas coisas muito loucas. Isto me judiou por muitos anos. Era para mim uma tortura, um sofrimento emocional sem fim. A necessidade que eu tinha de ouvir da outra pessoa que estava tudo bem era doentia. Eu precisava que as pessoas que eu amava me dissessem, olha, eu te amo também, tá? Tá tudo bem, viu? E eu precisava desta afirmação. Você já viu isto? Ou você já viveu isto? De precisar que as pessoas do seu entorno, as pessoas que você ama, também declarem por você o amor que elas sentem. E só que isto é gostoso, não tem problema a troca. Inclusive, amor é via de mão dupla, né? Ele vai e vem, mas eu fui descobrindo que amor só importa para quem sente. O amor só importa para quem sente. O outro pode ser beneficiado pelo amor que você sente por ele, mas quem sente o sentimento, a emoção, quem acolhe, colhe e recolhe todos os bônus de sentir o amor por alguém, é quem sente de fato. O outro jamais vai saber o que passa dentro de você. Então, eu demorei muito a entender uma coisa que, de verdade, parece óbvia, mas não é. Para mim, não foi. Não foi sempre assim. E doeu muito, 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 muito. Então, veja, a questão de poder falar o que eu sentia, poder falar daquilo que eu vivia, das minhas percepções com relação à vida e as minhas relações com as pessoas. E saber que o outro estava me ouvindo com uma escuta atenta e sem julgamento foi o que me ajudou a entender que eu não era errada no mundo. Eu não era inadequada. Eu só era eu. E estava tudo bem, porque não existe um padrão a ser seguido. Não existe um teto, uma pessoa ideal que você deve perseguir. Eu preciso ser igual a fulana ou o fulano. Você se torna cada vez mais real para o mundo à medida que você é real para si mesma. Que você é genuinamente você. Sem máscaras, sem fricote, sem mimimi, sem etiquetas. É você sendo você. E o mundo tem descoberto isso, né? Hoje em dia a gente tem dentro da Base Nacional Curricular Comum, que vai para dentro das escolas do Brasil inteiro, competências socioemocionais que vão dizendo a importância de trabalhar isso dentro das escolas com os pequenos. E isto não existia no tempo que eu era pequena.
No tempo que eu era pequena, não que eu tenha crescido muito, porque eu tenho 1,59 m de altura, mas no tempo que eu era criança, era classificado entre você acertou e você errou. Você acertou, você é de sucesso, você errou, você é fracassado. E hoje em dia, graças ao meu bom Deus, não é mais assim. E todas as pessoas que tentam continuar vivendo nesta pegada se lascam, sofrem e trazem sofrimento. Mas graças, a gente deve dar graça, porque os tempos estão mudando. E no próximo episódio nós vamos falar mais disso. É isso.